Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que tem uma provocação logo de cara, que é fazer exercício em casa, né? Treinar em casa, funciona? Pois E é. aí, mais uma questão, né? O online, né? Você ter uma orientação online, mas só essa questão de você treinar em casa, será que isso funciona? E aí a palavra funciona está colocada aí, obviamente, de forma estratégica, para que quando vocês leram essa pergunta, o que veio na cabeça de vocês? Conta pra gente. Porque a gente ficou curioso, né? Obviamente, nós já somos profissionais do movimento, então a gente já tem questões internas formadas sobre isso, né? Mas a gente queria ouvir de vocês que estão aí ao vivo, quando vocês leem treinar em casa funciona? O que é esse funciona para vocês? Contem aqui pra gente, escrevam. Porque nós estamos conversando sobre isso, né, Ti? Sim, sim, às vezes a pessoa o funcionar pode ter uma lógica de resultado, né? Pode ter muitas interpretações, né? Esse funcionar, né? O que você espera de um treinamento feito em casa? É, então tem muitos vieses aí essa pergunta e não dá para a gente fugir um pouco disso hoje em dia, né? Tá todo mundo mais em casa, mas a gente vai deixar de trabalhar, de treinar, porque a gente está podendo sair menos? Então essa é uma pergunta a se fazer, né? A gente sabe que o movimento é uma necessidade básica, inclusive o movimento ele nos ajuda em termos de imunidade, né? Tem saído muitos estudos falando sobre isso. Então, a importância de você continuar treinando. Eu tô falando, tá meio baixo meu áudio? É isso, Rafa? Bom dia. Ju, você me ouve bem? Tô ouvindo, Beleza. tô ouvindo. Muito bom. E aí a gente queria começar, né? Aí primeiro com essa história de pôr vocês para pensar o que é funciona. Então o Ti falou, é chegar a algum resultado? Que resultado é esse que as pessoas esperam com o exercício? De onde surge a história de ter resultado com o exercício, né? O que será que a ciência hoje mede, né? Quando você fala de exercício físico, o que ela mede? Qual que é essa amplitude que a gente tá tentando galgar aí, em mostrar para as pessoas quanto o movimento é uma peça fundamental da vida das pessoas. E aí a gente queria já falar um pouquinho do paradigma que existe de que o movimento ele é para um fundo estético ou para o lazer, né? Tanto que assim os parques foram fechados, né? Lugares aonde você fazia ao ar livre uma movimentação, ele hoje é colocado como lazer, né? Isso desde dos nossos governantes até as próprias pessoas, a população. Ela não olha isso como uma fundamentação da saúde humana, né? E aí isso vem de longe, né, Ti? Se a gente for olhar o porquê que a gente faz exercício físico é para suprir um estilo de vida atual, né? Exatamente, né? O movimento, o exercício, enfim, a movimentação em si, ela acompanha a nossa história evolutiva durante muito tempo. Então, nós somos animais do movimento, animais que se desenvolveram ao longo da história evolutiva da nossa espécie, muito por conta a partir desse movimento. Então, a movimentação, antigamente, ela estava associada a busca de alimento, a procura de água, a procura de abrigo, a você construir um abrigo, enfim. Então, a atividade física ela estava muito associada ao estilo de vida da nossa espécie ao longo da história. Hoje em dia, a gente pode se dar ao luxo de falar, puxa, hoje eu não vou nem me movimentar, mas mesmo assim eu posso pedir meu iFood, eu posso fazer minhas coisas. E o que acontece? Existe algo que os especialistas chamam de incompatibilidade biológica. Então, a gente está construindo um estilo de vida
que não precisa de movimento. E isso gera incompatibilidade biológica. Essa incompatibilidade ela se manifesta em forma de doença, né? Então você vê muitas doenças crônicas, como hipertensão, próprio diabetes, aparecendo em número exponencial nas pessoas, inclusive fator de risco, né, para outras doenças, inclusive. E isso está muito associado ao estilo de vida. E o nosso movimento, o movimento do corpo, do Homo sapiens, da nossa espécie, sempre teve atrelado à nossa dieta, à nossa vida, ao nosso dia a dia. E hoje em dia a gente vive um momento complicado porque você sai menos de casa. Então você tem menos ímpeto para sair. A gente entende isso. Porém, o movimento ele é necessário para a nossa espécie para manter a nossa regulação interna, né? Tanto de hormônio, quanto músculo esquelética, enfim. Então é muito importante que a gente se mantenha ativo, né? A gente tem uma herança aí de movimento que precisa ser assistida. Exatamente. Eu fiquei sabendo esses dias, até muito interessante, que um amigo meu falou que no prédio dele, aliás, uma onda que está surgindo, no prédio dele estão colocando mini supermercados. Então a pessoa não precisa mais ir ao supermercado, ela desce e no hall, né, lá naquela área, já tem geladeiras, prateleiras, e a pessoa inclusive pega e não precisa, é um negócio meio automático, assim, a cobrança, não tem funcionário, bem interessante, mas é isso, né? Por que que a gente está cada vez mais precisando menos do movimento? E a onda do digital, a onda de você ter que ficar em casa por conta da pandemia, só agrava essa incompatibilidade biológica de um estilo de vida que piora a nossa questão biológica, faz com que o nosso funcionamento comece a, entre aspas, travar. Então, por que que a gente começou a live falando disso? Porque quando eu tenho a intenção, o que faz a gente se movimentar, né? O que que faz a gente se movimentar no parque, na praça, na academia ou dentro de casa? É a intenção de. Eu não faço nada, nada se eu não tiver uma intenção colocada, né? Então, tudo que nos move no centro, e quando eu coloco um direcionamento para aquela ação. Então, quando eu não tenho motivação para treinar, e quando eu não. Eu já começo com um paradigma errado, que é de que aquilo não funciona, e não funciona por quê? Porque não dá o resultado estético que o treinamento fora dá, não funciona porque é muito pouco para gerar uma adaptação. O que que é o não funciona, né? E aí o não funciona um caso que a gente gostaria de trazer aqui, que inclusive ontem foi uma pergunta da Bia lá no chat, que é o seguinte: a gente olha para o sofá e o sofá é um lugar de descanso. Então é como se a gente tivesse traçado, e a gente traça, espaços psicomórficos, sabe? São espaços em que eu determino para algo. Então, a cozinha para fazer comida, o sofá para descansar, né? A sala para descansar, o meu quarto para dormir, a varanda para ler. E assim, a gente foi jogado para dentro de casa, né? Sem poder sair. E aí não tem o meu espaço lá onde eu treinava, ou eu nem treinava, né? Então, como isso acontece psicofisicamente em mim, né? Como que eu determino esse lugar dentro da minha própria casa para o exercitar, né? Será que para mim o exercitar está fora? Esse lugar de exercício está na academia, está na piscina, está na pista de atletismo, está dentro do parque? Ou será que o meu ambiente de movimentação é o meu corpo e, portanto, eu posso me movimentar em qualquer lugar, desde em cima da cama, no chão, na cozinha, na sala. E para nós, também, não vou dizer que é algo antigo, é muito novo. Há um ano atrás, eu e o Thiago fomos
lançados a um desafio, e esse desafio era de ensinar as pessoas a ocuparem o seu próprio corpo dentro de casa. Porque a gente ensinava as pessoas a ocupar o próprio corpo, tomar conhecimento do movimento, da simplicidade do movimento e tal. Mas como fazer isso dentro de casa, onde lá já existe um campo mórfico traçado? Ali já existe. Então, ontem a Bia falou: Meu, olho para o sofá, a tentação é muito grande. Eu estou cansada de ter trabalhado o dia todo, ou de ter ficado no home office. E quando eu olho para aquele sofá, e assim, a gente sabe disso, né, Ti? Sim, é um paradigma mesmo, porque olha só, como a gente tem que exercitar uma espécie de desconstrução de conceitos que a gente já está acostumado, né? Olha só, imagina, o nosso cérebro, ele é extremamente eficiente, né? Então é muito interessante, a gente age muito por automatismos, né, para economizar energia, isso faz muito sentido para o cérebro. E é isso, às vezes a gente bate o olho num lugar e já associa ele com alguma atividade específica. Então, sofá, vou descansar, cama, vou dormir, né, algum lugar. Então, isso é muito próprio do nosso cérebro para economizar energia. E o cérebro, assim como gosta de economizar energia, a gente poupa. Então não preciso sair de casa, eu já tenho comida na minha geladeira. Para que eu vou me movimentar? Né? Então o paradigma é justamente esse. Né? A gente precisa puxar um pouquinho o tapete do cérebro de forma gentil e para continuar movimentando o corpo. A gente precisa criar forma. Acho que nunca tanto na nossa profissão, né, Ju, profissionais do movimento, a gente precisou ser tão criativo porque é justamente isso. A gente está em casa, num ambiente extremamente conhecido por todos, mas criando formas, possibilidades da pessoa se desafiar, se descobrir. E essa criatividade, como você falou, ela parte de dentro. Né? Então, eu não posso buscar apenas estímulos externos, então uma necessidade de sair de casa para ir caminhar. É óbvio que isso é maravilhoso, né? Você poder sair de casa, caminhar e tal, de máscara, enfim. Mas como a gente consegue criar estratégias para a gente se movimentar com pouco espaço, né? Num espaço que a gente está relacionando muitas vezes com outra atividade. Então, às vezes, usar Exato. uma cadeira de várias formas, menos para sentar. Então, como a gente passa por desafios e cria possibilidades com o sofá, com uma cadeira, com a mesa, passa por baixo, por cima e exercita uma coisa que nós seres humanos temos, que é a variabilidade motora. A gente é capaz de fazermos movimentos impressionantes, né, e muito diferentes. Nós não somos especializados em apenas um movimento, corrida só. Não, a gente é bom em corrida, mas a gente é bom também em se pendurar, a gente é bom em mudar de posição, então a gente assume diversas formas. Isso é muito importante e a gente tem que usar essa variabilidade para fazer um treinamento em casa e seja efetivo. Exato. E aí, essa criatividade é engraçado, né? Você estava falando, eu estava aqui pensando. Essa criatividade, ela tem tudo a ver com a energia vital, né? A vitalidade. A pessoa que está com a vitalidade baixa, ela não consegue criar. E aí, se eu não crio, eu também não aumento a minha vitalidade. Então, assim, em algum momento, tem que partir da sua mente a essa construção de um novo jeito de olhar para o movimento, né? E transformar isso. É exatamente isso que as nossas aulas fazem, né? Ontem mesmo, um aluno nosso que nunca tinha feito aula online, é nosso aluno já há 6 meses no parque, está transformando a sua vida, está tomando já 2 remédios a menos, e ele fez a primeira aula ontem. E foi uma desconstrução para ele, porque ele tinha um paradigma de que não dava para fazer o treinamento em casa, de que não funcionava. E ontem ele falou, cara, foi bom, foi ótimo, eu suei, eu me divertia, o tempo passou rápido, e é isso, né? Como que Foi a na gente mensagem. constrói? Perfeito. Na Como que a mensagem gente dele tinha constrói? uma coisa que é uma objeção que muitas pessoas têm, né? Ele falou, olha, eu consegui vencer a minha preguiça. Ele foi bem sincero na mensagem, achei ótimo. E mas valeu muito a pena, né? Porque a atividade física, assim como a alimentação, é importante que ela seja boa antes, durante e depois, né? Que não seja algo que a gente associe direto ao sofrimento,
porque senão é muito difícil a gente manter. Em casa, mais Exato. ainda, né? Eu vou ficar aqui sofrendo em casa, sendo que eu tenho um sofá só para eu deitar. Então é curioso isso. Ele justamente ele conseguiu vencer, quebrar esse paradigma e criar uma oportunidade para ele seguir com cumprindo com a biologia dele, vamos dizer assim, né? E ele se sentiu bem. Então foi uma Sim. quebra de E paradigma você mesmo. sabe que eu queria contar um pouquinho sobre a Jandira, que foi uma aluna nossa. Assim, ó, Carol tá aqui, é um Ô, super Carol, case. foi top, foi legal, né? Kleber, enfim, a gente tem dezenas de alunos, são cases, gente. Por que cases? Porque mostraram pra gente que a regularidade sendo feita dentro da sua própria casa. Carol tá aqui, né, Carol? Você fez aula o quê? O espaço era o tapete da sala. Então, assim, aonde é o espaço? É o tapete da sala? Não, é o seu próprio corpo, né? Porque aí ela foi para o sítio, levou o próprio corpo para lá, né? Então, essa é a grande construção. E aí, queria trazer dois casos, né, Ti? Um da Jandira, Puxa, a Jandira que só na pandemia emagreceu, se eu não me engano, 8 quilos na pandemia. Na pandemia não acabou, né? Até hoje foram 15 quilos. E uma mudança de paradigma exatamente disso. Ela aprendeu, uma pessoa que era sedentária, ela aprendeu a movimentar o corpo, construir esse corpo, fazer desse corpo o seu ambiente de treino, né? E criou regularidade em casa. Não, olhando para a sua própria casa, ela não sabia fazer isso, aprendeu a usar as paredes, aprendeu a usar o banco, aprendeu a usar o sofá. E o principal, aprendeu a entrar naquele momento, né? Então, pausa, respira. A partir de agora é o meu momento de me exercitar. Então, eu não passo mais a olhar aquele sofá como um sofá para deitar, mas agora ele é meu instrumento de treino. E aí termino o treino, eu volto, agora é meu momento de descanso. Então, a casa passou a servi-la, né? Como? Com o que ela precisar para se desenvolver. Então, se funciona, eu posso aqui, né? A gente tem aí dezenas de alunos que tiveram ótimos resultados. E aí a gente está falando prioritariamente de saúde, ou seja, diminuíram os seus percentuais de gordura para chegar a níveis como o da Jandira, que já está saindo do nível de obesidade, né? Pessoas que diminuíram o remédio e pessoas que, pasmem vocês, chegaram a níveis muito maiores de performance. O que é performance? Performance é quando você já tem índices bons, índices de saúde, e você quer aumentar isso, deixando a níveis ótimos. Então, imagina que você tem níveis bons e você quer deixar isso a níveis ótimos, né? E aí eu queria contar um caso para vocês que quando chegou setembro do ano passado, eu recebi uma ligação de um casal de Florianópolis. Quem me segue aí nas redes sociais sabe que eu sempre posto eles. E eles, dentro de casa, no momento que o Johnny tinha perdido o seu pai pelo Covid, então ele estava assim, muito impactado. E ele, dentro de casa, pediu para que a gente continuasse mantendo a saúde dele e da esposa, né? E eles, os dois, eram pessoas que treinavam na academia, treinavam com peso pesado, já tinham níveis ótimos. Sabe quando assim a roda da filosofia deles já está muito próxima? Então, pessoas que já se alimentam bem, né, que já não consumiam industrializados nem açúcar. Então, estava tudo muito bom. E aí eu falei, poxa, agora vai ser de fato um tira-teima, né, para a gente observar, um processo de observação de como o treinamento dentro de casa pode impactar. E aí, obviamente, depois de um tempo, ele acabou conseguindo sair, ir para a praia, voltar, né, fazer um treinamento também na praia, mas só com o peso do próprio corpo. E isso é uma questão que a gente quer trazer aqui. Por que que o ambiente, a anilha mais importante que você tem é o seu próprio corpo? Quando você aprende a usar os ângulos do seu próprio corpo para gerar
uma sobrecarga e desenvolver os seus músculos e desenvolver um metabolismo melhor e diminuir a sua gordura, não existe mais esse paradigma, né? Não tem mais barreira. E o Johnny, em 6 meses, ele diminuiu o seu percentual de gordura de 14%, que já é, assim, muito, muito, muito bom, para 11%, que é um nível de atleta dentro de casa e na praia, treinando com barras e com o peso do seu próprio corpo. Então, assim, não existe essa questão se funciona ou não. Funciona, obviamente. Por quê? Porque é você com o seu próprio corpo, né? E aí, assim, o Thiago tá aí que não deixa mentir. A gente não treina com anilhas há anos, né? O Thiago já treinou um dia, eu também já treinei um dia. Mas a gente não treina há muitos anos com sobrecarga, com equipamento. A gente usa o peso do nosso próprio corpo, às vezes uma argola, a gente usa as barras, mas assim, o que são as barras que você pode pendurar aí na sua própria casa? São nada mais do que equipamentos para você sustentar o seu próprio corpo em outro ângulo. E às vezes uma mudança, como você falou, uma mudança de angulação, ela já muda todo o exercício, né? Muda toda a carga. Então, como a gente acaba descobrindo formas e possibilidades, né? E aí a Carol que está aí assistindo a gente, né? Também me acabou de me lembrando um ótimo caso, porque além de resultados, né? Como a gente falou do Johnny, falou da Jandira, a gente tem também a Carol, por exemplo, e o Edinho, que treinavam juntos em casa e serviam de exemplo para a filha deles, para a Gigi. Que quantas vezes depois, quando acabava a aula, em dia que não era dia de treino, de aula, enfim, eles viam a Gigi meditando sozinha, né, chamando eles para treinar junto. Então, é muito legal como a gente ajuda a criar experiência num ambiente que estava relacionado a uma determinada tarefa só. Né? Então, que nem você falou, o sofá era só para sentar. Hoje o sofá pode ser um lugar onde a gente se recosta no chão e pode aproveitar para meditar ou separar um tempo para si. Então, isso é muito legal, como torna também, além do resultado, uma forma de você criar uma experiência diferente num ambiente Sim. conhecido. Não, e assim, se vamos sair, né, dessa pandemia, vamos sair de casa, obviamente, daqui a pouco. E quando a gente constrói esse olhar para dentro de nós, né, essa construção aí de que eu posso gerar novos ângulos, eu posso me exercitar em qualquer lugar, tal, eu também crio aquela questão de que é levar isso para o resto da minha vida. Então, quando eu me lembro, me recordo de um ano que a gente, faz muito tempo isso, eu nem tinha meus filhos, e a gente alugou uma casa, aliás, que saudades disso, no carnaval, alugamos uma casa lá na praia e fomos uma galera. Eram 5 casais e, né, aquele tipo, vamos pra praia de dia, à noite faz um churrasquinho, tal, aquela coisinha de carnaval com um casal. Gente, juro, choveu os 5 dias. Mas não é que choveu, tipo, chove, para. Não, choveu sem dar um minuto de trégua, tudo alagado, sabe? Poça para tudo quanto é lado, tal. E aí é exatamente isso, né? Às vezes você faz planos, já aconteceu isso também no Réveillon, lá no sítio. Você faz planos, e aí quando você vê, seu plano não deu certo, né? E você tá dentro de casa. Então, assim, é uma questão da pandemia, mas é uma questão também que acontece em qualquer final de semana chuvoso, né? Uhum, E aí uhum. você fica em casa emburrada, maratonando Netflix? Talvez, mas você pode também se movimentar, recriar, relembrar como é fazer isso no seu espaço-corpo, né? Eu tenho um casal de amigos que foi para Tailândia agora, porque eles trabalham lá e trabalham aqui. E na Tailândia, sabiamente, né, que a gente devia estar fazendo isso aqui, as pessoas chegam de avião lá e ficam 15 dias dentro de um hotel, né, aguardando passar a quarentena, independente se a pessoa testou positivo ou não, mas tem que esperar para depois poder entrar no país. E eles ficaram lá, né, a Nívia estão lá esperando, acho que saem hoje. E precisa se recriar, você está dentro de um quarto de hotel, né?
precisa se recriar. E aí postou alguns treinos sendo feitos dentro do quarto de hotel, se divertindo, e é isso, né? Mobilizando hormônio bom para manter a saúde da cuca e manter, obviamente, a saúde do corpo. Você falou duas palavras que eu acho que uma palavra que me fez lembrar outra que tem tudo a ver com o que a gente propõe aqui na prática integral e tem tudo a ver para mim com essa nossa proposta de conversa hoje, que é gerar também autonomia, né? Como quando você espera que você necessariamente precisa de uma anilha, de uma sobrecarga, então você fala, puxa, minha academia fechou, não tenho o que fazer, eu não posso treinar. Então você já nega uma possibilidade de cumprir com o potencial biológico seu por conta de um espaço que está impossibilitado de você usar. E daí você esquece de criar um espaço próprio seu, que pode ser dentro da sua casa, porque basta você ter um corpo, né, para começar a pensar em movimentá-lo, né, e criar portais. Lembro do Renato Cobra falando assim, falando muito sobre isso, né? A gente chegava no parque, falava, isso aqui a gente cria portais, portais de movimentação, portais de, de mudança de percepções, né? Então, é isso. No parque, realmente, as pessoas que às vezes vêm com uma objeção, falam, puxa, mas não é igual no parque. Claro que não é igual no parque. No parque você vai ter outra experiência. Mas você é capaz de gerar experiência mesmo em casa. Né? Nós somos profissionais do movimento e o movimento tem a ver com o corpo e o corpo tem a ver com experiência, com criar esse tipo de possibilidade. Né? Então, e aí você falou sobre isso, a questão da autonomia é muito importante. Então, a pessoa que tem uma experiência boa, ela vai conseguir repetir isso em outro momento, ela vai exercitar esse poder criativo dela. E quando ela tem uma experiência boa, ela tem outra palavra que facilita, que tem tudo a ver, que é a sustentabilidade do treino. Então eu tenho duração, eu mantenho isso em duração porque é gostoso, porque me faz me sentir mais vivo, me faz cumprir com o potencial meu. Então isso é muito rico, né? Tanto a autonomia que se gera, quanto a sustentabilidade do treino. Eu não dependo de nada e nem de ninguém. Eu dependo apenas da minha disposição mesmo, da minha disciplina, porque às vezes nem sempre é tão gostoso começar. Então, de repente, hoje eu vou um pouquinho mais, tem dias que são mais difíceis, dias mais fáceis, mas o fazer nos ajuda a um passo e você já não está mais no mesmo lugar, né? Então você dá É, um passo. e aí isso tem a ver com a autorresponsabilidade, né? Porque a consequência de ficar parado é o que eu digo, a gente estava falando para os nossos alunos. A gente vem numa constância, numa melhora, vem vindo no ritmo, o corpo cria ritmo, ele já espera de você um movimento. Aí, por algum motivo, você coloca um empecilho. Ah, não, mas em casa. Ai, dá preguiça. Ai, é chato. Ai, online. Aí começam várias objeções, só que assim, a consequência disso é sua. É você que vai ter que depois encarar novamente o recomeçar, sendo que não precisa parar. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente gera a intenção de fazer mesmo assim de uma forma mais criativa, diferente. E acho que por isso que o cérebro resiste tanto, porque ele vai ter que aprender um novo jeito, e aprender um novo jeito faz você gastar mais energia, então a gente sempre vai ter uma certa resistência a fazer diferente, mas a gente sempre coloca esse ar de curiosidade, né? Como é, curiosamente, fazer diferente hoje? Deixa eu experimentar a vida de uma outra forma. Deixa eu experimentar um novo jeito. Isso é vitalidade. É quando eu coloco um novo jeito para a minha vida e descubro mais uma paleta do meu leque de possibilidades na vida, de me manter ativo, me manter feliz, né? E sustentável. Exatamente. Agora, funciona, Ti? Funciona, né? A gente está aqui mais do que para comprovar, a gente está muito feliz, cada resultado, cada aluno que dá feedback. Tem uma outra pessoa que eu queria muito falar dela, que é a Marisa. A Marisa chegou para mim com depressão, uma pessoa que não saía de casa só para fazer os trabalhos dela, que ela era de fato um compromisso muito importante. Ju, não tenho vontade de me movimentar, tal.
E a Marisa me escreveu essa semana dizendo que ela está no sítio, está dentro de casa, está se movimentando e está passando aquela sensação. Ela já está muito mais animada. Ela falou, Ju, é incrível, mas eu tô muito mais animada do que eu estava antes. Eu tenho vontade de fazer. Gente, para nós, essa resposta de que funciona, funciona em qualquer lugar, funciona sempre se movimentar. É quase matemático, né? É quase matemático. A ciência comprova que é matemático. A nossa biologia responde ao nosso movimento. Por quê? Porque aquilo que eu te falou lá no começo. Porque há uma compatibilidade. Eu, quando me movimento, o meu sistema biológico funciona. Então, a gente queria ajudar vocês aí, deixando 3 exercícios para você fazer aí em casa. Então, para vocês perceberem o quanto é simples. E eu vou falar algo de mim que é diferente do Ti. Então, isso é legal de falar, que para diferentes pessoas existem diferentes estímulos. Eu, o dia que eu tô com preguiça, que eu não quero fazer, eu tenho uma ligação muito forte com a audição. É um sensorial meu muito forte, mais que o visual, mais do que o tátil. Então, eu preciso colocar uma música para aquilo me gerar. Então, eu tenho uma playlist lá das músicas que mais me põem para cima. Eu coloco a música, me conecto com o som e aquilo. Então, é legal você ter esses gatilhos, né, Ti? É, Quer, é, e, quer falar algum gatilho seu? ó, um gatilho meu, geralmente, é me engajar com alguma atividade, né? Eu, por exemplo, gosto muito do malabares, por exemplo. Fazer malabarismo, para mim, é uma coisa que me soa assim como uma meditação mesmo, porque O eu tô desafio, né? é um desafio, então ele é infinito e é muito legal, porque a gente fala sobre lógica de resultado, se funciona, e com o malabarismo você rompe com essa barreira ou com esse conceito, porque ele é uma tarefa que se alguém for perguntar, fala, por que você faz isso? Eu não sei responder direto. Primeiro porque eu gosto, eu acho divertido, mas não tem um fim em si, entende? É uma tarefa que tem uma palavra que chama autotélica, não tem uma finalidade específica Ô, Ti, envolvida. Oi. mas, então, ela não tem uma finalidade específica, mas ela tem um desafio. Tá bem baixo o seu som, Ti. Ah, A eu vou gente tá tentar tendo falar que mais buscar, alto. acho que você estava longe. Mas ela tem um desafio, né? Ela tem lá 2 bolinhas que eu preciso melhorar ela para adicionar a terceira, né? Assim Exato. como o Johnny lá que tinha, ele falava para mim, Ju, qual que é o desafio? Eu falei, o desafio é se manter pendurado tantos segundos. Então ele acordava pela manhã e tem aquele desafio. Algumas Perfeito. pessoas de fazer a invertida, né? De concluir o treino. Isso é demais, porque daí você conquista esse desafio e aí ele é infinito. Você vai sempre buscando Sim. outras formas. O Malabares ele lida com, com a percepção do espaço e do tempo. Ele lida com habilidades de olho e de mão, né, que são são responsáveis por um espaço grande no nosso cérebro, né, a percepção visual e tátil com as mãos. Então a gente exercita o cérebro de uma forma muito rica. Então isso tem sido esse meu gatilho, assim. Também gosto de colocar uma música, enfim, eu não preciso de ter muitos recursos. Eu preciso das minhas bolinhas, das minhas claves e um espaço que eu consiga jogar elas para cima. Pode ser em casa, pode ser no térreo, no parque, enfim, em qualquer lugar eu consigo fazer. E, nossa, e me diverte demais. É um tempo que Muito eu bom. consigo passar horas, horas fazendo. E Muito, me muito bom. diverte. Ti, você Oi. começa ou começo? Posso começar. Então vamos lá, né? Para você que ainda tem uma objeção, acha que pode ser meio complicado, vamos desmistificar isso, tá? Eu vou até mudar um pouquinho o meu. O Ti vai Pra gente. mostrar agora aí um exercício que pode ser feito em absolutamente qualquer lugar. Ele parece até uma brincadeira de tão simples, mas é um exercício muito poderoso. Pois é, Se, então, vo- como a gente se está você falando está em sobre. casa agora, tem um tapete aí, se você quiser fazer junto, faça junto. Experimenta, porque é importante a gente colocar no corpo e experimentar. Então, já que a gente estava falando sobre criatividade, a minha proposta de atividade para a gente agora é a gente criar formas diferentes de sair do chão, tá?
Então, a gente pode começar sentado ou sentada, você e você vai experimentar. Deixa eu só voltar um pouquinho mais para longe para vocês me verem por inteiro. Mas então a ideia é a gente conseguir construir pelo menos 5 formas de levantar do chão de forma diferente. Então, olha só, eu posso usar a espiral e subir. E aí o mais legal, a gente pode tentar deixar cada vez mais fácil. Eu posso usar as mãos. Então, você pode experimentar novas formas a cada vez que você for do chão. Olha lá. Percebe que o nosso corpo ele é plástico, ele vai assumindo formas. Depende da gente criar esse espaço criativo dentro da gente para exercitar isso. Então, ó, eu posso ir numa lógica espiral, como eu falei, eu posso experimentar uma lógica meio lateral. Então, tenho milhares de possibilidades. Legal para a gente ver. Às vezes a gente está acostumado a subir de uma forma só. Então, veja se você consegue se desafiar e levantar do chão de 5 formas diferentes. Olha, a gente vai desafiar vocês a colocarem um cronômetro. Coloca aí, vamos fazer essa experimentação 8 minutos, tá? E aí vocês vão ficar 8 minutos tentando levantar do chão. Pode ser deitado, pode ser de pé, ou melhor, pode ser sentado. E aí vai só experimentando coisas novas. Oi, algo que a Percebe gente... o que acontece com a sua frequência cardíaca. Percebe o que acontece com a sua frequência respiratória. Ela eleva. E se ela eleva, já tem movimento, já tem ganho, já funciona. Porque você está bombeando mais oxigênio, acelerando o seu metabolismo. É de suar. Se você quiser fazer 20 minutos, Eu pode já, fazer 20. eu já estou mesmo suando, olha só demonstrei Olá! um pouquinho. Mas é verdade. E olha só, ontem, por exemplo, na nossa aula da prática, que foi online, que eu dei online, né, Ju? A gente trabalhou muito com essa questão de se movimentar, de sair do chão, e a gente brincou com os tempos, ou seja, a gente pode experimentar, brincar com as velocidades. Então, como você levanta do chão de uma forma muito lenta, como você levanta do chão de forma rápida. Então é isso que você falou é muito legal. Separa então 8 minutos, não separa quantas repetições, né? A gente tem muito essa lógica, às vezes, do exercício de separar em repetições. Separa 8 minutos e experimenta milhares de formas, muito mais do que 5 formas. Separa milhares em 8 minutos. E se você tem criança em casa, faz com a família inteira, vocês vão se divertir de fazer isso. Às vezes põe uma música lenta, fala que tem que ir na velocidade da música, uma música agitada, e vira uma grande brincadeira, né? E Isso, e a gente acelera vai mesmo o assumindo formas coração. cada vez mais orgânicas, né? É legal de observar. Às vezes a gente começa, a gente está meio rígido, meio duro. E no momento que você começa a se relacionar com o que você tem, que é o seu corpo e o chão, de repente você começa a perceber apoios diferentes, mobilidade. Então, a gente indo para o chão, levantando, a gente, sem perceber, a gente cria formas de treinar a nossa mobilidade, inclusive, né? As nossas fáscias, né? Que são aquelas, Tá. é uma pelinha que reveste os músculos e está interligando as cadeias musculares do corpo inteiro. Olha que interessante. Então, quando eu levanto do chão, coloco a mão no chão e subo, puxa vida, eu já mobilizei desde a cadeia posterior aqui do pé até a cabeça. E E é aí, força, é flexibilidade, é muita coisa envolvida fazendo um exercício simples desse. E outra, é para todo mundo. Ontem eu tive uma pergunta, até respondendo aqui, de uma pessoa que disse que tinha feito uma cirurgia e tinha tirado uma parte do músculo da coxa, né? E ela perguntou o que ela poderia fazer. Olha só, levantar do chão é algo que você precisa fazer, né? Porque é funcional, é algo natural. Então, esse exercício, por exemplo, de criar formas de levantar do chão,
é muito importante mesmo para você que aí tá liberado, já é uma pessoa que já está liberada para fazer movimentação depois de uma cirurgia dessa, né? Como eu recrio o movimento, eu uso o braço, eu uso perna. E agora eu vou falar para vocês dois exercícios de treino de força. Não que esse não... O Quer Ju, falar? posso fazer uma observação que tem fazendo uma ponte com tudo que a gente falou? Então, olha só, me veio isso, né? Um pouquinho que eu fiz aqui já me criou um novo portal. A gente estava falando de criação de portais, né? De movimento, de movimentação e de olhar o mundo de forma diferente a partir de uma experiência. Olha só, eu já não sou o mesmo de antes de ter feito essa brincadeira de subir, descer do chão e tal. Eu já me sinto mais oxigenado. É como isso é um portal. Então, eu já não sou mais o mesmo do que de quando eu comecei. Então, é legal a gente abrir um pouquinho a capacidade de percepção sutil também, né? A gente descobre formas, oxigena o corpo e, de repente, você está num outro lugar. Por isso que, às vezes, a pessoa vem com objeção, mas eu não vou fazer isso, eu não tenho alongamento, eu não tenho mobilidade. Começa. Aos poucos, isso vai ficando cada vez mais leve. Inclusive, vai ficando mais leve a sua visão de mundo para com o seu corpo e o seu movimento, né? Isso Então, muda estados, né? Muda os estados internos. E aí a gente desafia os nossos alunos a só vai. Na hora que vier a preguiça, só vai. Não dá moral para o seu corpo. Você sabe que precisa ir, então só vai. Vamos ver como é. Então vamos lá, para a gente não se estender muito, até porque eu disse que a gente ia conseguir falar em menos de uma hora, não sei se vai dar. mas acho que vai. Então, olha só, esse exercício a gente só precisa de uma parede, tá? Perfeito. Vamos ver se pega um ângulo legal aqui, vou mostrar para vocês. Então, ó, estou encostada aqui na parede, vou um pouquinho para frente, tá? Esse é um exercício clássico nosso. E a cadeirinha é você deixar 90 graus, o peso distribuído entre as pernas, encosta. Você pode até fazer um trabalho postural, que é girar as mãos para frente, abre o peito, desce os ombros, mantém o olhar à frente, tá? E você vai ficar o tempo que você aguentar nessa posição, fazendo uma respiração, se concentrando, percebendo o que está acontecendo aí com a sua musculatura. Vai sentindo, vai respirando e vai percebendo o que acontece. Então, desafio vocês aí de casa também a experimentarem esse exercício. Esse exercício é maravilhoso porque ele faz com que você melhore a condição da sua coxa, melhora a condição do seu quadril, que é uma musculatura muito grande, então ela mobiliza metabolicamente muito sangue. Você vai ver que você fica ofegante de ficar lá só sem movimento. É incrível. A gente chama esse exercício de cadeirinha. Ele faz parte da nossa primeira série, que são 7 exercícios. Faz parte da nossa primeira série, que é uma série estrutural. É para melhorar o trabalho estrutural. E eu vim hoje para dar essa aula com uma roupa normal, sabe? Que também é para desconstruir isso, que você precisa ter a super leg, que você precisa ter um top de ginástica. Não, gente, não precisa. Não precisa. E aí eu vou fazer o segundo exercício, que eu gostaria muito que vocês experimentassem, fizessem em casa, que é, tá vendo aqui tem um sofá, tá? Sentar e levantar do sofá, tá? Então, senta e levanta os pés bem apoiados. Deixa eu pegar aqui um outro ângulo. Então, aqui, ó, os pés bem apoiados. Você senta e levanta. Ah, Ju, mas eu já treino. E eu já tenho. Isso para mim tá muito fácil. Então, eu te desafio a fazer com o pé só. Olha lá. Você vai construir, perceber o que acontece. Veja se você consegue, ó. Tá? Legal esse desafio que tem um equilíbrio por trás. Olha o pé da Ju como se movimenta, sem ela pensar, né? É um movimento de neuromotor ali, de equilíbrio. E aquilo que ele falou, eu posso fazer rápido, ó, ou eu posso me desafiar a fazer extremamente lento. Olha, é bem difícil, né? E aí você mantém essa força muscular. E aí você mantém a sua condição
de condicionamento, porque a coxa, quando tá fraca, a musculatura da perna, você vai subir uma ladeira, você vai subir uma escada, você já fica ofegante, você já se sente com condicionamento baixo. Então é muito importante a gente manter as pernas fortes. Ô, Ju, e olha De que vou interessante, fazer, a gente foi para vários lugares aqui. A gente sugeriu sentar e levantar do chão, que aí vai abranger, obviamente, também um trabalhinho de força, de mobilidade, mas mais até uma. A gente gosta até de chamar de flow, né? Porque a gente vai criando formas, portais. E aí você, para desmistificar também essa questão do não funciona, né, Ju? Mais um motivo, a progressão que você escolheu. Então você pode fazer o treino em isometria, numa cadeirinha, se você ainda é muito iniciante e não se sente preparado, você pode levantar e sentar do sofá ou com uma perna só. Então a gente consegue atender o objetivo, a intensidade ideal para pessoas muito heterogêneas, sim. com diferentes estágios de graduação assim, física, né?